meu menino, você que agora anda assim com o presidente do Galo também, já que você sabe tudo, o Atlético Mineiro que é o Rodrigo Caio? Bem, já a informação que eu tenho é que o São Paulo está tentando vender o Rodrigo Caio para o exterior. O Rodrigo Caio é um jogador ainda que pode ser considerado um ativo do São Paulo, é um dos jogadores ainda que, por mais que não tenha feito uma boa temporada, ele está muito aquém do que ele pode render, mas o São Paulo ainda tem uma expectativa de poder negociá-lo com o exterior. Quer. Ainda mais depois dessa declaração aí que ele deu essa semana, Flavinho, para qual veículo foi? Não, foi para o Esporte Interativo. Esporte Interativo, para o André Henning. Um abraço aí para ele. Uma declaração falando que ele perdeu um pouco do amor que ele tinha pelo São Paulo. Isso daí tá na cara que é uma forçada de barra, né, Pascoal? O Rodrigo Caio deu essa declaração aí já até pensando numa possível proposta, alguma coisa que possa envolvê-la em uma possível negociação. Mas o Rodrigo Caio não fica no São Paulo, certeza. Mas eu acho que o futuro dele é exterior. Pascoal, e essa época é muito disso que me diz. Tem a conversa que pode pintar uma troca São Paulo-Flamengo, William Arão por Rodrigo Caio? Não, o William Arão, o São Paulo quer. Eu já disse, a gente o Flamengo disse isso vai contratar zagueiro. O William Arão, mas o Flamengo nesse momento não está contratando ninguém mesmo. Porque a tem que esperar mais uma semana. Agora, semana não. Uma semana não, é depois da manhã. Depois da manhã. Não, mas hoje é quinta. Para o negócio sair, tem que esperar pelo menos mais uma semana. Não. Você pode fazer um negócio no sábado à noite. Ontem eu falei dessa ideia no expediente. Para mim, agora se virou uma informação, não sei. Mas essa informação já está rolando. Então... Não é minha, não. Não, mas eu estou dizendo assim, isso aí, porque a gente discutia aqui no programa reforço para o Flamengo, aí... O Rodrigo Caio tem mercado no Brasil. Aí na mesa, tava eu, João Guilherme... Tem mercado em grandes times brasileiros. O Atlético Mineiro está se desfazendo de um zagueiro, não está? Na mesa, naquele dia, no programa, o Leonardo Silva está renovando o contrato. Já está renovando o contrato. Curvo também. Na mesa, na hora de começar a pensar, sei lá, discutia, não vou apresentar ninguém. Na mesa, aquele dia, se discutia uma possível troca do Hudson com o Ilharão. Mas era uma discussão de sugestão. E falei, olha, eu acho que o Hudson hoje é uma figura importantíssima para o São Paulo, né? O Ilharão terminou bem no Flamengo, mas não foi uma unanimidade no ano. É uma peça negociável. Agora, por que o Flamengo não tentaria, e foi justamente no mesmo dia que estourou a declaração do Rodrigo Caio? Eu falei, olha, se o Flamengo quisesse fazer um negócio de troca, ele poderia pegar um zagueiro que tem um certo valor de mercado, que foi para a seleção, que eu não descarto, eu acho um bom jogador que é o Rodrigo Caio, e pega o Ilharão. Taco a taco? Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que valeria. Aí a gente analisa, e agora virou uma informação. A gente analisa o cara com a camisa do adversário. É o que eu sempre falo. Pega o cara e põe a camisa do seu time nele. Vê se você quer. Você quer? Se você quer, o cara é um bom jogador. Se você fala, melhor não, então não empurra para o time dos outros. Então não empurra para o time dos outros. Rodrigo Caio não é um bom jogador para jogar no Flamengo. Ponto. Não é. Mas joga no Atlético? Isso é problema do Atlético. Também não joga também. Não joga. O Flamengo precisa de zagueiro. E não pode ser o Rodrigo Caio, um cara que tem 1,82 m de altura, ele não tem nem tamanho de zagueiro, ok, ele tem uma ótima impulsão. Ótima impulsão. Mas é um jogador que, sabe, não acontece nada com ele. Eu acho que não acontece nada com ele. Porque ele saiu do time do São Paulo, o São Paulo passou a ganhar. Ele voltou, o São Paulo embicou. É coincidência? Pode ser. São Paulo não pode ser. São Paulo não naufragou por causa dele. Não, tô dizendo que quando ele voltou, a zaga passou a falhar. Eu vou dizer um negócio. Gente, pelo amor de Deus. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Vou dizer um negócio pra vocês. Juro que eu não tô querendo criar polêmica, não. Eu, se fosse Corinthians, traria o Rodrigo Caio hoje. Não, Rodrigo Caio já teve uma fase melhor. Hoje ele tá mal. Caio teve uma época que jogou muita bola. Hoje não dá. O cara tá bem. O cara tá sem... Acabou. O negócio dele com o São Paulo acabou. Ele acabou de sair de uma contusão. Eu traria um problema no pé. E olha aqui, tem 1,82 m, ele não tem 82, ele tem mais. O Rodrigo Caio não é um jogador até alto. Eu vi aqui olha aqui. Eu vi no Wikipedia. Aqui. Então 1,82 m. Olha, um dos melhores zagueiros que eu vi na história do Corinthians não eram altos. O Daniel Gonzalez não era alto. O futebol era outro. Peraí, o Daniel Gonzalez não era alto. O Gamarra não era alto. O Chicão não é alto. Jogaram muita bola. O Rondinelli, que era o deus da raça no Flamengo, Rondinelli é alto? Não é tão alto quanto... Mas era uma outra época. 50 anos mesmo. Não faz sentido. Você conhece o seu Valdir Joaquim de Moraes. Que nos ele era goleiro. Com aquele tamanho. O goleiro da primeira academia. Exatamente. Ele era goleiro. Hoje não dá mais. Hoje um zagueiro... O Marcelo Groi não é gigante, é um goleirão. O Marcelo Groi é alto. Gigante não é. Não precisa ser gigante. Hoje o futebol... alto. Você vê o Courtois, cara, eu vi o Courtois na Copa, parecia jogador de basquete. Então, estou falando, o futebol... A gente viu a Copa do Mundo.
Hoje em dia, não dá pra você ser pequeno. Bola parada é muito importante. É muito importante. Tudo bem, ele tem uma ótima impulsão. É verdade, ele faz gols de cabeça, ele ajuda bastante. Acho que ele tem o valor dele, o Rodrigo Caio. Mas eu não acho que para um time como o Flamengo, que quer ganhar Libertadores, Brasileiro, Mundial, Copa do Brasil, Rodrigo Caio seja a solução. Se você sair nas ruas do Rio de Janeiro, vai na Orla, lá na Zona Sul e aqui na Barra, pergunta pro torcedor do Flamengo. O Flamengo está contratando o Rodrigo Caio. Acabei de receber uma mensagem de um amigo meu. O Bruno Alves cairia bem. Percebe? Mas hoje o Bruno Alves é o melhor zagueiro do São Paulo. Como é que você vai enfiar o Bruno Caio no Flamengo, gente? Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio? Como é que você vai enfiar esse cara no Flamengo? Ah, não. O Bruno Alves tem uma sondagem no futebol chinês. Mas o Bruno Alves interessa, o torcedor falou pra mim. Até o Arboleda eu encararia. Rodrigo Caio não. Duvido, o cara acabou de falar pra mim aqui. Esse negócio do Bruno Alves na China, todo mundo sabe a limitação que existe de inscrição de estrangeiros. Dia 20 sai a lista. Mas é que tá, Pascoal. Todo mundo sabe a limitação de jogadores estrangeiros na China. Não vai contratar um zagueiro que ainda mais ninguém conhece. Para, Pascoal, isso é Quem voltou pro São Paulo é o Carlinhos Neves. Voltou, preparador físico. É uma história muito curiosa, né? Isso pode ser O Carlinhos Neves não trabalhou muito tempo com o Cuca? Não, trabalhou recentemente no Santos com o Cuca. Auxiliar. Foi preparador físico. Não, do Cuca. No Atlético Mineiro também. Preparador físico. No Atlético Mineiro também. Atlético Mineiro também. Com o Cuca. Com o Cuca. Trabalhou também. Não pode ser São Paulo. Mas pera um pouquinho. O Atlético, o Carlinhos Neves era o preparador físico do Atlético e foi o Cuca. O Carlinhos Neves era o preparador físico do São Paulo e o Cuca chegou. Ele era um dos E no Santos? No Santos, o Cuca o levou. Porque o Carlinhos Neves estava sem trabalhar. Tem uma relação aí. Porque ele tinha saído do São Paulo Futebol Clube. Essa que é a Mas eu história. posso fazer O essa presidente teoria do São da Paulo conspiração, é assumiu o viagem. São Paulo com o Carlinhos Neves, demitiu o Carlinhos Neves e algumas pessoas de tratamento médico, de jogadores, fisioterapeutas, fisiologistas, tirou aquele pessoal que estava da antiga gestão, trouxe novos e manteve alguns, mas tirou os mais antigos, agora traz o Carlinhos Neves de novo. O Carlinhos Neves é um brilhante preparador físico, não é assim um pouquinho, ele é brilhante preparador físico. Mas vem cá, é teoria da conspiração ou é viagem minha? Pode ser. Olha, o Cuca chegando ano que vem ou não tem nada a ver uma coisa Não, com a o outra? Cuca tem que fazer o tratamento dele, né? Gente, o Cuca agora- saiu do Santos por saúde, né? O Cuca deve ter um problema. Óbvio que tem. Mas não é um problema que o impeça de trabalhar depois de amanhã. Porque se um cara teve um problema do coração em setembro e continuou trabalhando e só vai resolver em dezembro, o problema dele não é sério. Vocês acham que a Não é efetivação do Jardine é tipo, vamos só esperar o Cuca, é isso? Eu acho que é um tapão. Eu não posso falar sim, mas posso achar que sim. Que é uma gente. manobra de... Tem o Paulista pela frente, vamos esperar. Por isso que Não pode ser efetivou um tão tapa-buraco. rapidamente. Não pode ser? Eu já dei minha opinião a agora uma respeito. coisa Eu acho tem que o que ser dita Jardine é um também. equívoco do São Paulo. mas Mas isso é nós outra estamos coisa. começando a achar que é tão equívoco que agora que pode ser que não seja tão equívoco assim, seja só um treinador pra Temporário. ficar temporário. Eu acho até. Agora, O São Paulo agora jamais uma coisa vai tem que ser admitir, dita aqui mas- também. Com essa contratação do Carlinhos Neves, aí foi aí que eu falei, ih, será que o Cuca não tá mas assim, voltando? uma coisa tem que ser O dita. Carlinhos Neves, antes de trabalhar com o Cuca, ele já trabalhava no São Paulo. Sim, trabalhou a vida toda no São Paulo. Ele era Tem da uma comissão relação permanente do São Paulo. Também era da Entendeu? comissão permanente do o Atlético. Carlinhos, o Cuca e o Carlinhos Neves, até onde eu sei, se conheceram no São Paulo. Sim. No São Paulo. E depois que o São Paulo resolveu fazer mandou embora o Turíbio, mandou embora o Carlinhos, mandou embora, quem que eles mandaram também? O Rojas, né, o treinador de goleiro. Rojas, o Milton Cruz. Milton Cruz, aí o Carlinhos foi pro Atlético, agora tá no Santos. O Rosan que foi pro Santos. Se bem que o Carlinhos e o Rosan, antes de irem pro São Paulo, eles eram no Santos. Eles eram no Santos. Mas não importa, isso não vai mudar nada. Mas o São Paulo resgata o Carlinhos, que é um ótimo profissional. concordo com o Brilhante preparador físico. Uma coisa assim, eu não estou desconsiderando o problema de qualquer pessoa. Né? O Cuca, por 2 vezes, ele deixou trabalhos por problemas pessoais. Né? Esse agora, do Santos, e teve do Palmeiras também. Mas estranho que ele fala do problema, 2, 3 meses depois ele volta a trabalhar. Ele fala o problema, 2, 3 meses depois ele volta a trabalhar. Ele se torna, no mercado, uma pessoa que como é que vai confiar no trabalho? Né? Porque ele vê que existe um pico de instabilidade, aí aparece um problema, aí ele larga o trabalho, mas aí depois ele volta pro problema. Não, ele cria um problema. Gente, então assim, como é que você confia no Cuca? Toda vez tem um problema. E se especula-se sempre, o problema de uma ordem grave. Se há um problema de uma ordem grave, uma pessoa fica afastada pelo menos de 6 meses a 1 ano. Ou então uma resolução que venha a público. E nunca foi algo assim que a gente conseguiu
destrinchar de uma maneira transparente para colocar isso como algo que o impedisse de trabalhar. É o terceiro trabalho que ele encerra assim de uma maneira abrupta. E ele larga. Os dois Palmeiras. O do Palmeiras e do Atlético Mineiro, que ele, antes da disputa no Mundial, ele vem a público dizer, tô fora. Que eu vou pra China. Pegou mal pra boa. E isso eu posso falar. O falou pra gente aqui. Isso eu posso falar assim. Eu conversei com um jogador que no ano retrasado veio conversar conosco aqui na Fox, vai dar uma entrevista no antigo Boa Noite Fox. E o jogador falou. Quando ele anunciou no vestiário 2, 3 semanas antes, ele acabou com o grupo, porque tava todo mundo motivado pra ganhar o Mundial. Ele fala assim: eu já tô fora. Sabe? Então, toda vez ele interrompe um trabalho com um contrato vigente. É uma pessoa que você não confia mais para contratar. Eu, pelo menos, se eu sou um clube e eu vou avaliar o Cuca, eu falo assim, é um cara que daqui 3 meses ele pode me dar um bico e acabar com tudo. Quem? O Cuca. Presta atenção no programa. Tá onde, ô? Ei, Acorda no programa. Acorda. Depois você fala com o Pascoal Duarte. O que ele fez Como é que ele tá, Pascoal? Não, tá aqui assim. Não, bom, mas Ó o Miguel. Ele tá assim, ele tá aqui. Ele tá aqui no, ó, vai nele ali. Daqui Ele tá uns aqui no minutos Miguel. você vai ver. Daqui uns minutos você vai ver. Mas Se tem o seu checando aqui, eu informei. Tira o zoião. Mas, Facincani, eu concordo com tudo que você falou. Mas o São Paulo não tem motivos para não contratar o Cuca. O Cuca no São Paulo tá na dele. Então, mas é que tá. São O Paulo Cuca tá na no dele. São Paulo, você tem razão no que você disse que o Cuca abandonou o barco ainda em algumas situações. Mas vamos lá, o São Paulo. Quem originou aquele trabalho lá que culminou com o tricampeonato brasileiro foi o Cuca. Só uma Depois detalhe, passou pelo Leão. Sim, eu não termos. Não, só uma curiosidade. As pessoas usam esse termo assim, o cara largou o barco. Mas se o barco está afundando, a gente tem que largar, porque aí é uma chance de sobreviver. Depende, o cara do Titanic lá do É diferente. O barco do Palmeiras era campeão brasileiro. Não acho. O barco do Palmeiras era campeão brasileiro. Você tem muita responsabilidade sobre ele. E largar é o caminho mais fácil. Lógico que não. É o caminho mais fácil. Não, largar é sobreviver. Não é não. Lógico que é. Não é não. Peraí, mas ele largou dois barcos. Se você nota que a empresa ou a equipe, a mas é um agremiação fato que você isso. trabalha, não te dá condições para você melhorar, Não, eu tô usando a teoria do barco. Ok, então, isso que eu tô falando. Ele sair do Palmeiras, ele sair do Santos pode até ser. Do Santos pode até ser. A estrutura é ruim, a diretoria é juvenil, até que se entende a situação do Santos. Eu acho errado. Eu achei errado. Concordo com você também. Santos. Agora, largar o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que está, na situação que ele o Atlético indo jogar o Mundial. O Palmeiras campeão brasileiro. Aí quando ele volta ao Palmeiras, o Palmeiras tinha um elenco melhor do que ele foi campeão. Só para eu terminar o que E eu ele tava volta falando, detonando. com relação ao São Paulo, 3 vezes, o São Paulo não tem por que hoje não contratar o Cuca. Ainda mais pela escassez de bons treinadores no mercado, o São Paulo está procurando um técnico que possa conduzir um trabalho. E eu acho, Pascoal, que o São Paulo hoje, nessa condição de técnico, ele não pode mais fazer apostas. Efetivar o Jardine é dar tiro no pé. Nada contra a competência do cara, mas é um técnico hoje inexperiente. Mas é verdade, cara. É verdade. É um tiro no Eu não tô pé. falando mas é que tá. Eu não tenho nada contra o Jardine. Ele pode ser que daqui a um tempo ele seja um técnico promissor, um grande técnico e esteja no primeiro patamar do futebol brasileiro. Hoje não está. O São Paulo nessa posição aí de goleiro, tá certo? E no comando técnico do time, na função de técnico mesmo, o cara não pode mais brincar, Pascoal. Não pode, vou apostar aqui nesse cara porque ele é promissor. Não pode, Mas já cara. apostou. Não pode. Não Isso pode. aí já tá apostado. Não, Pascoal, eu não acho que está apostado. Eu acho que o Jardine é um técnico tampão para que possa assumir um técnico grande. Principalmente aí, se não der certo no Campeonato Paulista, é o primeiro motivo para chegar lá e falar tchau, Jardine. Aí você é obrigado a reconhecer que vai acontecer com o São Paulo nesse ano o que aconteceu no ano passado. Você acha 2019, que o que aconteceu em 2018. No gol, por exemplo, você falou, um goleiro da Ponte Preta lá, você elogiou. O Ivan, muito bom goleiro. É muito bom goleiro. Se chega hoje no gol do São Paulo, Pascoal, ele chega contestado. Por mais que ele possa ser bom goleiro. Porque a torcida tem ainda aquele semblante do Rogério no gol. O torcedor... É o espírito do Rogério que ocupa a pequena área do gol do São Paulo. Gol do São Paulo, então? Precisa ser um cara top, Pascoal. Precisa ser um goleirão. Pascoal, o torcedor do São Paulo pensa no Vanderlei, né? Então, o torcedor do São Paulo, seria... Pascoal, mas o torcedor do São Paulo acho que pensa igual o meu menino. O São Paulo conseguiu a vaga da Libertadores, legal pra caramba, né? Mas você vê o torcedor do São Paulo, quer saber que faz o hard. São Paulo é uma interrogação, Bruno. Ó dia, ó vida, pô. O São Paulo precisava ir para essa Libertadores com mais força, com mais Precisa entrar mais ligado, precisa entrar mais forte. Isso é verdade. Goleiro, por exemplo, quem pode ser que dê sopa aí é o Júlio César do Fluminense. Mas o Flavinho, antes de resolver goleiro, eu acho que o São Paulo está sem dinheiro. Tinha que resolver treinador. Tem de resolver, mas já resolveu.
Mas já deu passo pro Esse treinador. que é o problema. Você pode achar que Isso ele é um não é o problema, ideal, né? mas É. o São Paulo já deu esse Aliás, passo. é uma maldade, nós estamos aqui, né, coitado, o cara... Não, a gente tá levando em consideração o trabalho dele ele final. é. No 5 Campeonato jogos. Brasileiro. Ele é um cara muito capaz. Ele é muito inteligente. Esse, quando a gente fala em aposta, Ponto. esse é uma aposta. Sim. Isso é uma aposta Então, pessoal. mas do isso não é Raí. solução, hein, Flavinho? Não, Solução não acho quando que você seja, tá não com um acho que trinco seja. na caixa d'água, é você trocar a caixa d'água, não é colocar um silver tape. É verdade. Veja, Boa, como é que é? mano. Fala aí, Achou mano, a qual é a caixa solução? d'água, não tem jeito, não Benjamin, é? não sabe nem o que é uma caixa d'água. Esse aí. Você não sabe Silver a caixa tape, d'água? você falou silver tape, Hein? não sabe. Ele falou que você não sabe o que é uma caixa d'água. Ah, eu sei, mano. Que grande coisa. O trinco. Bela porcaria. Se rachou a caixa d'água, você vai manda lá e trocar? compra, troca aqui, vai Então, fazer. essa é uma solução. Ué, mas que Agora vai você fazer? colocar um Trincou remendo a não é. caixa Você d'água. já trocou alguma boia de caixa d'água? Cara, pode falar, eu detesto essas coisas. Eu e o senhor. Elas precisam existir. Não. Tava na Acontece casa do alguma meu coisa. filho outro dia, no final de semana, deu um problema lá, tinha que trocar o gás. Nada. Aí ficou ele e o Chama a seguradora. e o genro dele lá segurador? mexendo tal, puxaram caixa de ferramenta tal. E eu fiquei só olhando. Não aconteceu nada. Aí a mulher ligou pro cara da empresa. O cara foi lá e resolveu o problema em 2 segundos. Ó, liga pra seguradora, Claro, vem cada aqui, um tem na sua. problema, meu. Esse negócio de- Cai 3 Quer horas. dizer, cai uma sabe, lâmpada nossa. na casa de vocês, vocês não Não, trocam. chama a seguradora. Ah, chama o Se marido de caiu uma aluguel. lâmpada, Não, se tivesse que Queimar. trocar. se queimar, eu chamo Queimar. o zelador pra trocar pra mim. E se você Também. morar em casa, você não pode ter zelador. Tem um cara que faz a ronda lá, o cara na partir do moto. momento- Se eu sou zelador do Gente, prédio, o cara me chama pra trocar uma lâmpada. Gente, as empresas estão aí pra facilitar a Lógico, vida vai fazer dos trabalho outros. dos outros. Ué, você não troca- tira emprego você troca dos a outros. lâmpada? Ah, meu, pô, Meu cara. emprego é esse. Instalação elétrica. Tem cara que ganha pra trocar lâmpada, pra fazer fiação, pra mudar o botão de gás. Você faz Pra cuidar instalação dos galinhos. elétrica? Eu não acumulo emprego. Eu não Isso não é acumulo. emprego, isso é Você faz trabalho drywall do cara, também? pô. drywall, não sei fazer. Drywall você não sabe, instalação elétrica você sabe, mas Instalação você, elétrica da eu faço. casa inteira você puxa o fio todo, faz a tomada, é isso? Esse é o nosso Hidráulica pedreiro. também. Olha Flávio só que há uma aula de... Tá assim que ele tá querendo instalar o Acontece terra. igual no carro. Eu vou fazer um Simples, fio terra nele. Liga pra seguradora. Conserto. Outro dia eu tava voltando pra casa, lá em São Paulo, furou o pneu. Porque eu fiz encostei o carro, liguei pra seguradora, o cara falou, trocou pra mim o pneu. Óbvio. Não, mas aí Você acha tudo que eu bem. ia Agora uma abrir- lâmpada não. Vocês estão de Você acha que eu ia brincadeira. abrir o porta-mala, pegar macaco, levantar? Não, isso aí eu já troco. fiz isso na vida. Olha aqui. Hoje eu não faço Aí isso. sim, tá louco. aí Olha eu aqui. tô- Até hoje porque você revelou. tem um rapaz aí que levou o pneu dele e furou. Aí levou pra furar. Levou lá pra consertar o furo. Aí o cara falou pra ele, quanto é que custou? Quanto o cara 200 pediu? pau, um macarrão no pneu. Olha, o... Esse trouxa aí. Trouxa não. O cara cobrou, viu a cara de lango dele e falou, ó, duzentão. Pra colocar um macarrão aí. Ah, então, o cara achou que eu era idiota e quis me cobrar R$180 por causa do pneu lá do carro. Já tinha levantado o macaco, tirado. Eu falei, quanto que é? Ele falou, 180. Eu falei, não quero comprar o pneu ainda, é só arrumar. Tinha furado, tinha um prego. O cara, não é 180, porque esse pneu é não sei o quê, esse carro não sei o quê. Eu falei, tá bom, você pode colocar de volta, saí, andei 100 metros e paguei a metade do preço. Claro. Pronto. Que também é Olha caro. aqui, Por um mas é macarrão. porque tem negócio lá. blindado. Olha aqui, Aquele o flat. Sormani. Diga. Eu quero ouvir o teu comentário. Vamos São no Paulo WhatsApp. contratou Léo Pelé. Porque eu sempre, eu quero ver se você é honesto. Não é sempre. Você sempre fala, eu gosto de jogador que tem o apelido Pelé. Porque não joga pressão em cima do cara. Cara, é a O cara Léo do Pelé foi contratado de São Paulo, lateral que veio do Bahia. Vamos ver o Léo Pelé. Ele é muito igual ao Pelé. Dá uma Vocês olhada. acham mesmo? Acho que ele É o parece cabelo, o cabelo dele parece Olha aí, bastante. ó. olha aí. É, cara do... O cabelo dele parece bastante. Ele é muito a cara do Pelé, o formato da cabeça. E ele pediu pra não ser mais chamado de Pelé, né? Qual o Isso é uma bobagem. No ano de 2018 eu consigo ajudar e fazer melhor ainda aqui no São Paulo. Eu sou um cara que eu nunca deixo me acomodar, eu tento sempre buscar um algo a mais. E é o que o treinador, um treinador meu, que eu passei por ele, falava. Quando você está no banco, é aí que você tem que estar lá no elenco, é aí que você tem que procurar aprender. Porque se você está lá, alguma coisa você tem que evoluir. Eu acho que o importante do futebol é que você deixa legados, e tem que ser legados, no meu ponto de vista, positivo, e deixar exemplos. Eu acho que é isso que importa. Faltou a Libertadores, né? Até agora, e eu voltei, né, uma oportunidade de estar ali no grupo que vai disputar uma Libertadores. Então isso aí para mim vai ser uma coisa fantástica. Eu acho que a Libertadores é um campeonato que mexe com todo mundo, mexe com o sentimento. Eu era pequenininho, eu vi aquele time, cara, aquele time nunca perde. Eu pequenininho já não entendia tanto, mas sempre o São Paulo ali ganhando. Então o torcedor acostumou, é um clube vencedor, é um clube gigante. Pô, você fala... Não, para, deixa eu falar um negócio. Nossa senhora, o intervalo foi tenso, hein, cara? Deixa eu O cara falar não agora, para de falar. Não, ele é tenso. Jesus Deixa eu falar do agora. céu. O cara é a cara do Pelé mesmo. cara. né? Eu não acho. Olha O cabelo lembra Olha aqui, bastante. olha, mostra aqui atrás o painel.
Ó, divide a tela aí o Pelé jovem. Não, o Pelé Gente, de a hoje. cara, o cabelo. Não, esse que tá do lado, aquele lá tá do lado do Benja. Gente, igual- desculpa, é a cara do Pelé. Olha, eu acho que assim, desculpa, qual o problema do menino ter o apelido Léo Pelé? Nenhum. Pressão do quê? Não, tem. Não, isso tem, desculpa. isso é Peraí, outra coisa, tem. peraí, não A tem primeiro não. cruzamento não, errado, não, E o gente, italiano, gente, o italiano gente, Pelé? Tá com sono aí? Gente, o Pelé é uma... Não, bocejado pra dentro, velho. O Pelé é uma Você engoliu figura que você? nem o Messi, nem o Maradona vão se comparar ao Pelé. Né? Quiçá o garoto que acabou de chegar. Eu acho que é muito mais folclórico. O Léo Pelé do Eu que não. outra coisa. Nada a Gente, ver. eu não tenho nada contra. O Matheus Pelé. Não vejo nada Matheus, demais, gente, eu acho que até. Se é a mesma posição, eu acho que um até atacante. folclórico. Cara, o Pikachu chama Pikachu. Mesmo que não, fosse. O Pikachu não é comparado Gente, a mesmo ninguém. que fosse. O Pelé é Pelé. Mas ele não vai ser Justamente joga por isso. Olha aqui. Justamente Quando você por isso. fala Qual assim, a ó, chance desse cara Por exemplo, se equiparar ao quando Pelé? você fala aqui, ó, o Tem Pelé pressão do nenhuma de Pelé. automobilismo, o Pelé do boxe, o Pelé do rock and roll. Gente, mas Pelé é o do Léo jazz, Pelé. O Tem Pelé nada do a cinema. ver. Porque Pelé virou sinônimo de top, De grandeza, coisa tudo número bem, um, mas gente, mas de Léo um melhor. Pelé, De porque ele é grandeza. o garotinho que, De um poxa, que melhor. se assemelha ao Pelé pela Não para, fisionomia. eu, se fosse Ou então, ele, aí. gente, não muda nada, nada. É vício de rádio. Nada. Rádio, o cara precisa ficar Não, não 10 é minutos. vício de rádio, Dá não, uma que olhada, isso. vocês vão dizer que o cara não é a cara do Pelé. Por isso mesmo, Eu por não que acho. que ele não... Por mais que pareça com o Pelé... Cara do Ah, Pelé. bom. Qual o problema dele ser Léo Pelé? Ninguém tá dizendo que tem Só um Já isso. falou, assim, calma. Já entendemos o que você acha. Ninguém falou que tem problema. Eu acho até bacana, e tem que pôr a Ele camisa falou, Léo tá Pelé. bom, chega. Faz Ele mal. pediu pra não ser chamado. Cansa, né? Cansa, já entendemos. Ele Cansa repete pitbull. 300 vezes a mesma coisa. pitbull. Entendemos que ele São não Paulo- acha nada demais. Olha a fogueira, cara. Mas o jogador, Você ele acha que é pediu. vício de rádio aqui? O cara precisa ficar 20 minutos falando a mesma coisa? Sim, porque o rádio não pode ter aquele ter buraco. buraco, né? Não pode ter o buraco. Pode ter buraco. Então ele acaba atropelando raciocínios, mesmo que ele não concorde com o próprio raciocínio anterior, ele continua falando só para não dar aquele buraco Não, no ar. aqui ele fala e ele não Mas, escuta. ô, Pascoal, com relação aí ao apelido do moleque, ô Benja, na boa, eu também acho que não tem nada demais. Eu acho que Na pela base do semelhança Fluminense, física, ele já era chamado de Léo Pelé. pela semelhança física, eu acho que poderia manter. Mas eu concordo contigo, porque qualquer cruzamento que ele der errado, qualquer pisada que ele der na bola, vão falar, tá vendo, ó, Pelé Não, não vou falar fazia que isso. quem Vamos trouxe falar de esse qualquer cara? jeito. Nada a ver, não Vamos falar de qualquer jeito. Se ele errar, já que ele tem um apelido Pelé, vamos falar, tá vendo? Pelé. Se ele não tiver o apelido, pô, Léo. Como é que pode Vão xingar, Léo vão xingar de qualquer jeito. Depois outra coisa. Ele é Apelido não lateral muda nada. Gente, Pelé é Pelé. Ele é lateral esquerdo, ele não é número 10. Deve ser muito louco, cara. Para de falar um segundo. Você não pode devolver, por favor. Eu não no estou. aparelho. Já falou, você pediu o VAR. Já pediu Gente, tá VAR. falando do Léo Pelé, tinha São que ser Paulo gastou chato. 3 milhões de reais em No Léo. 50% E contratou o lateral direito também, né? Contratou o Igor, o lateral direito que estava na Ponte Preta. Igor Vinícius. Igor Julião. Vinícius. É, ô, mano, Igor o São Julião Paulo do Fluminense. Olha aqui, ô, mano, o São Paulo tá indo pra Igor Libertadores. Vinícius, chama o Se cara. fosse o Corinthians, você também tá bem, Igor tá trazendo Vinícius, mais não do é melhor mesmo. Léo Pelé? O time tá na Eu não vejo Libertadores. veemência quando você fala. Ó, não precisa contratar protagonista, é mais Então vamos do lá. mesmo. Queremos, Não perguntaram lá você ainda. queremos a vossa veemência da Primeiro, você lógico, primeiro. vou mostrar que você é imparcial. Não merece Vai, não. mano. Primeiro que você não perguntou a minha opinião com relação a isso. Segundo, Não, mas não precisa perguntar, você já entra e fala. Vamos lá, Ninguém segundo. pergunta nada. Quando O eu Léo falei que Pelé. o Corinthians perguntaram queria do Pelé, não Qual tá é o vendo? jogador Não dá. que eu falei que o Corinthians queria lá do o Corinthians contratou o Botafogo? O Caio Alexandre. isso aí. Aí você falou. Vamos lá, Eu então. não perguntei, ele falou. O São Paulo está Nossa, buscando dois jogadores. pedido do Jair, Posso responder? devolve. Eu posso responder? Então vamos lá. Mas com o veemência. Léo Pelé, ele não vem para ser titular. O titular da lateral esquerda ainda é o Reinaldo. Caio Alexandre também não vem. Mesmo não estando bem, mas aí Matheus que tá. Matias O também Corinthians, não veio mas pra aí ser que tá. titular. O Matheus Matias não joga. Então, mas não veio pra ser titular. Como boa parte do elenco que foi contratado também não joga. O Corinthians ele tem uma série de jogadores, Benja, e não tem protagonismo. O São Paulo, você pode questionar os protagonistas do time, mas que o São Paulo tem, ele tem. O São Paulo tem Diego Souza, o São Paulo tem o Nenê, ou não são jogadores protagonistas Tem o para Everton. vocês? O Everton não é jogador protagonista, na opinião de vocês? Então, o protagonismo o São Paulo tem. O São Paulo hoje ele está recheando o elenco com algumas outras peças para O compor. Corinthians também tem. O Jadson, que você fala, o Romero. Fagner. Peraí, o Romero não é protagonista, Cássio, pá. Cássio, O Corinthians ele tem três. O Corinthians tem três Jadson. protagonistas. Ele vive falando,
Peraí. O Corinthians ele tem 3 protagonistas. Mas peraí, porcaria não é, vocês estão falando bobagem. Peraí, vocês estão falando bobagem. O Cássio é protagonista, o Fagner é protagonista e o Jadson é protagonista. Colocar o Romero numa escala de protagonista está de brincadeira. O Romero não foi protagonista do Corinthians campeão brasileiro no passado? Não é. Ele viveu um bom momento. Ele viveu um bom momento, mas foi digamos que não seja. Tem 3 protagonistas. 2 que disputaram a Copa do Mundo. Tá bom? Claro, exatamente. Vamos lá. É engraçado isso. O Cássio é goleiro. O Fagner não tá jogando bem. E o Jadson tá sobrecarregado. O time do Corinthians, não dá pra terminar de falar uma frase. Você tá falando bobagem. Não, bobagem não. Você só fala bobagem e ninguém te interrompe. O Fagner tá jogando bem. Tá sim. O Fagner tá jogando filho da bola. Faz o seguinte, vende o Fagner. O lateral não precisa vender. O Fagner, o Fagner, juntamente com o time inteiro do Corinthians, ele teve uma queda de rendimento. E o Nenê tá jogando bem? Também não. Então. Também não. O Diego Souza tá jogando bem? Também não. Então. Mas é que tá. Você tá querendo chegar onde? Eu não entendi até agora. Tipo o São Paulo também tem protagonista. Você acaba pulverizando a discussão. Você quer que eu te resuma? Te resumo. Você não tem o foco. Quando o Corinthians falar uma coisa, vai trazer o Carlos Alexandre. Brincadeira. Vai trazer mais do mesmo. Pô, os caras estão de sacanagem. Precisa trazer protagonista. Aí o Corinthians vai lá e traz o Matheus Matias. É brincadeira. Tá trazendo mais do mesmo. É brincadeira. Precisa trazer quem decide, quem resolve. Contratou o André Luiz. É brincadeira. Pô, precisa ter mais do mesmo. Jogador ruim, André Luiz, não. Pô, brincadeira. Traz o Mosquito. São Paulo traz o Léo Pelé. São Paulo tem quem outro? O Igor. O Igor. O Igor eu não conheço. O Léo Pelé é bom jogador. Ele vem pra compor um grupo. Quer ver? O time do São Paulo. Você vai falar que o time do São Paulo é horroroso? Mano, não, tá bem pra Tirou caramba. a clean. Mano, o Corinthians contratou o Léo Pelé. Não perder meu tempo, não. Tô com saco, não. Hã? Não, tô com saco. Tá bravo. Ficou bravo. Se queimou. Se queimou na parada. Não, tô com saco, Você tem que falar. Ele se queimou na parada. Muito pelo contrário. Não, pelo contrário. Mano, o Corinthians contratou o Léo Pelé. O que você acha? Tem que ter protagonista. Isso aí não é jogador, não, pra nós. São Paulo contratou, mano, o Léo Pelé. O que aconteceu? Sandro Meirahit perdeu o escudo FIFA. Tem o Braulio aí agora chegando. São Paulo contratou o Léo Pelé. Como é que é? São Paulo? Tá bom. Bom jogador. Bom jogador. É contratação pontual. Tá precisando de lateral. Ué, contrata lateral. O São Paulo tem 3 laterais. Não tô bravo, não. Pode terminar. Não dá pra brincar com ele, não. Olha o tamanho do braço dele, bicho. Ele quebra esse estúdio aqui, tá louco. Tô não. Eu acho que o Léo Pelé, cara, ele é bom jogador. Acho mesmo. Para compor o grupo, por exemplo, o São Paulo está trazendo aí um lateral para suprir um outro bom lateral que não está num bom momento, que é o caso do Reinaldo. Mas quem no São Paulo jogou bem o segundo turno? Ninguém, cara. Com exceção do Elinho, talvez que teve aí também não é essa bola cheia, né? Não é também, o Edmar é fraco. Mas, por exemplo, o lateral direito, o Bruno Pérez, que também não está bem. Só tem contrato até o meio do ano. Então, mas é que tá, Pascoal. O Igor é um cara que não vem para ser sombra do Bruno Pérez. O Bruno Pérez continua sendo ainda o lateral direito do São Paulo. Eu vejo o São Paulo hoje com um elenco que pode jogar mais do que jogou. Tá na cara. Alguma coisa aconteceu nos bastidores que culminou com essa queda de rendimento do time do São Paulo no segundo turno. Um time não pode fazer a campanha que o São Paulo fez no primeiro, inclusive virou o turno ali na liderança, e ter uma queda tão grande como teve. Faltou ali um pouco de sensibilidade interna ali para saber o que aconteceu. Eu não sei, teve talvez o Lugano, o próprio Ricardo Rocha, o Raí. Faltou competência por parte desses 3 aí para poder detectar o que estava havendo internamente dentro do grupo e sanar o problema. E aí combinou também aí com os treinadores que por lá passaram também, que não conseguiram aí colocar o time para jogar o futebol que poderia ter rendido. Mas esse time do São Paulo não acho um time horroroso não, Pascoal. Eu não acho que em determinado momento, o São Paulo fez uma campanha ilusória. Não acho. Não acho. Mas ele precisa mais do que só 2 laterais. Precisa, Pascoal. Precisa, claro que precisa. Precisa mais do que só 2 laterais. Ainda mais o time de São Paulo, que é um time já cansado pela idade. Você pega lá o Nenê, o Diego Souza, esses caras aí, no decorrer do ano, eles vão cansar. Principalmente no término de temporada. Olha que o Du Martins, ele fala que o Beija não é Pelé e nem Léo, é Peléu. Peléu? Pode ser. Quem mais o São Paulo vai contratar? O São Paulo quer contratar o Arão. Segundo volante do Flamengo, isso está muito claro. Eu já tinha dito isso há um tempinho. Você que o São Paulo quer contratar o Arão? Também acho. Eu juro por Deus. A menos que ele vá abrir mão do Jusilei. Hudson, Jusilei. O Hudson vai sair por quê? Não, tô falando do São Paulo, tem o Hudson, o Hudson. Tudo bem, ele não quer o Jusilei. Hudson é Jusilei com o Hudson. Ele não quer o Jusilei porque ele quer um cara mais agudo, mais rápido, de passe mais profundo. Saída de bola. Saída de bola. O Jusilei não é nada disso. Não é nada disso. Se ele quer fazer isso, legal. Botar o Arão e o Hudson juntos, fica bem interessante. Fica bem interessante. Aí teria o Lisieiro como uma outra opção também. Aí seria uma boa contratação. Agora,
O Jusilei é ídolo da torcida, os caras adoram o Jusilei. Gente, tem muita diferença Mas é que do que pode produzir ainda o Luan, do que pode produzir ainda o tem o Lisieiro, nome ainda. do que faz já o O Hudson. Luan tá machucado, Desses né? 3 jogadores. Tá ficando. Tudo bem, mas Mas não vai vai voltar ficar machucado a agora. vida Vai inteira. ficar eternamente machucado? Ele volta agora na Um tempão que tá pré-temporada. machucado. Tô dizendo assim, o São Paulo tem 3 bons volantes. Técnicos que marcam bem, que podem ser primeiros ou segundos volantes, dependendo do treinador. E vai buscar o Ilharão pra quê? Sendo que o Ilharão não é nem nada acima do que esses garotos podem produzir ou do que já faz o Eu Hudson. discordo de você. Não. Discordo de você. Aí você- o Arão tem bom uma área jogador. específica É um pra ele cara- trabalhar. É um cara que tem, Normal. olha, tem caixa, já tem casca de time grande, jogou no Flamengo, jogou no Botafogo, começou no Corinthians. Passou na Portuguesa. Passou pela Portuguesa também. É um cara que faz gol. E eu acho que ele viveu um mau momento ano passado, esse ano ainda. Mas tá recuperando. Eu acho ele Eu acho ele um bom jogador. Eu acho que ele a assim, torcida do E Flamengo... tem uma é que deficiência pega um pouco absurda na do Flamengo. marcação. São Paulo, ano passado, esse ano, inclusive, sofreu demais com a ausência. Quem? O São Paulo na marcação. Os volantes que estavam com muita dificuldade por ali, ainda mais pelo Jusilei, extremamente pesado, fora de forma. Quando não jogava, o São Paulo um time espaçado. E o Flamengo, mesmo com o próprio Ilharão, o grande problema no Flamengo era a exposição que o Ilharão dava ao setor defensivo. Enfim, eu não acho esse jogador, essa Eu acho que o São Paulo valia só não toda pode ao elenco do economizar São no Paulo goleiro. para a temporada.